Estamos com mais um bloco do Clube da Bola. Vamos fazer o seguinte, vamos retornar ao estádio Orlando Scarpelli. Daqui a pouquinho tem Figueirense e Criciúma, encontro catarinense na Série B. Jogo muito importante para as pretensões dos dois times que querem confirmar de vez essa permanência na segundona para o ano que vem. Já que o título ficou distante, o rebaixamento está se afastando, querem confirmar a permanência na Série B. Não vou perguntar para o Fábio Machado se é um clássico esse encontro, porque eu já conheço, já sei a resposta dele. Vai dizer que não, porque tem que ser da mesma cidade. Vou dizer que é. Porque é no brasileiro. Eu vou dizer que é, porque é no brasileiro, tá certo. Acaba sendo um jogo, acaba sendo um clássico regional. No campeonato estadual, que é uma particularidade que só o Brasil tem, os outros países não têm, aí eu não considero clássico. Aí clássico é os times da mesma cidade. Tá certo. Então é um encontro, um clássico catarinense da Série B. Vamos pro Scarpelli então conversar com o Cleiton Ramos. Vai que é tua, Cleiton. Valeu, Mancha. Poxa, devolvendo assim, eu sou obrigado a matar no peito e devolver para quem? Para Fábio Matias, que é técnico do Sub-20 do Figueira, está treinando aí o Sub-19 também, numa competição importante. O Fábio Matias é o nosso convidado aqui no Clube da Bola, por duas razões. Primeiro, para falar do desempenho do time na Copa Santa Catarina, meninada mandando ver. Segundo, que já tem alguns atletas aí que podem ingressar no time profissional do ano que vem, 2019, já que a maioria do contrato desses atletas que estão jogando a Série B termina agora, no final do ano. Primeiramente, Fábio, obrigado pela participação aqui no Clube da Bola. 39 anos de idade, jovem, né, já treina aí há um bom tempo equipes profissionais. Como é que está o desempenho do time no campeonato, na Copa Santa Catarina? Boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso desempenho, ele vem crescendo dentro da competição, né? Para muitos acabou sendo uma surpresa em relação a isso, por ser uma equipe muito jovem, uma equipe sub-20, mas na realidade ela é até um pouco mais nova, muitos atletas sub-19 e sub-18, e agora com essa classificação aí acaba-se não sendo mais uma surpresa, né? Principalmente pelos resultados obtidos nos últimos jogos. Bom, e sobre o elenco que está disputando a Copa Santa Catarina, a gente sabe que muitos jogadores podem ingressar aí no time profissional do Figueira em 2019. Quem que você pode apontar de destaque? Esse garoto aqui tem condição, aquele, ou de repente você não quer deixar ninguém de fora, mas de destaque na Copa Santa Catarina que já pode ficar à disposição do time profissional. Essa situação em relação a destacar alguns meninos, às vezes você acaba jogando algumas responsabilidades a mais em momento que não é tão oportuno. Hoje nós temos no banco de reservas, né, o Wesley zagueiro, 2000, menino sub-18, que está compondo o banco de reservas do profissional. A gente tem alguns meninos de último ano, de 98, que são atletas assim que estão disputando a competição. São 4 ou 5 jogadores que vêm tendo um desempenho bem interessante na competição. Caso do Guilherme, caso do Elias, caso do Matheus Lucas, casos do Pofo nesse último jogo, caso do Berg, que está jogando numa posição que ele não domina, que é zagueiro. Então esses meninos assim têm sempre aquele objetivo de estar no profissional. Logicamente essas conversas e essas avaliações elas estão feitas dentro da Copa Santa Catarina também, em relação aos outros atletas, mas terminando assim a competição, em paralelo a isso, automaticamente já se tem um esboço de algo para o ano que vem em relação aos meninos. Mas isso é uma conversa muito mais interna ainda, coisas que ainda tem que se amadurecer dentro do processo. Eu tive aqui acompanhando o jogo do Figueira contra o Metropolitano pela Copa Santa Catarina, presenciei o Micali nas arquibancadas com a prancheta fazendo algumas anotações. Você já tem conversado com o Micali? Ele tem contrato até o ano que vem, né, até 2019. Mas já houve conversa com o Micali nesse sentido também sobre alguns jogadores? Essa conversa direta ainda a gente acabou não tendo, ainda mais pelo contexto hoje dos jogos do profissional em relação ao objetivo que o profissional tem ainda dentro da competição. Nós também estamos numa rotina um pouco estafante, porque nós estamos jogando 2 competições, tanto a Copa Sul quanto a Copa Santa Catarina. A gente tem conversado muito com o Felipe, né, que é o gerente executivo de futebol. Ele tem ido a alguns jogos nossos também, não só aqui dentro de casa, como jogos fora. Ele teve lá com o Torcílio Luz, ele tem acompanhado, então tem amadurecido algumas coisas em relação a isso. Automaticamente a gente está esperando agora mais 2, 3 semanas para poder sentar, conversar e projetar algo um pouco mais concreto também. Certo, boa sorte, obrigado pela participação e sucesso aí na carreira, você que está começando agora aí, pelo menos a se destacar aqui no Figueirense, já tem uma bagagem aí, né, no interior de São Paulo, natural de Santa Bárbara do Oeste. E aí eu perguntei para ele, viu, Mancha, você conhece o Tony, que foi preparador de goleiros do Figueira e do Avaí? Conheço, muito meu amigo. Conhece o Gilson Batata, que jogou em Santa Bárbara do Oeste pelo União Barbarense? Conheço.
Figueirense também, então o moço aqui já conhece um pouco da história do futebol aqui do nosso estado. E boa sorte para o Figueira às 4h30. Os portões aqui não foram abertos ainda do estádio Orlando Scarpelli. Daqui a pouco o torcedor começa a chegar, o tempo está colaborando. Aquela ameaça de ciclone ficou só na ameaça, que o tempo é bom, viu, Mancha? E que seja um tempo de paz e de vitória para o Figueirense, que ele reencontre o caminho das vitórias, principalmente. Volto com você aí, bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado Cleiton, obrigado Fábio. Vou de um Fábio para o outro. Fábio Machado, o teu xará não quis abrir muito o jogo, mas se acompanhou também alguns jogos da Copa Santa Catarina. O que a gente pode falar desse conhecido como Figueirense B? Não, tem bons jogadores, tá? Eu acho que tem alguns jogadores aí que já podem. Eu acho que é um jogador chamado Werler, um jogador muito interessante. Tem o próprio goleiro Vitor Caetano, que já deu entrevista, né? Que já está ali no grupo principal. Por que esse processo ainda não ocorreu, talvez, no estádio Orlando Scarpelli? Porque o Figueirense precisa conquistar os pontos para se garantir. Assim que se garantir matematicamente na Série B, não temos mais chance de rebaixamento, aí eu acredito que o Micali vai procurar o Fábio Matias e vai começar a botar mais gurizada. Já para eles pegando cancha, para eles já pegando a experiência de jogar no estádio Orlando Scarpelli com a camisa profissional. Agora é o caminho, Mancha. Você trabalhar com a base, você tem dois caminhos. Ou você faz por filosofia ou por crise. Filosofia é aquela filosofia. Não, aqui nós vamos valorizar a prata da casa. E muitas vezes eles são chamados só na época de crise. Ah, não tem dinheiro para contratar, a gente pega o menino. Na verdade tem que ser por filosofia. E é o caminho. Eu não gosto de comparar muito. Mas olha o time do Avaí ontem. Getúlio, da casa. Né? O Guga, quem mais? O Rômulo saiu recentemente. Quer dizer, apostar na nova geração é o grande caminho. É mais rentável, porque você tem um investimento teoricamente mais baixo e depois pode pegar um bom dinheiro na venda e, ao mesmo tempo, pega uma gurizada identificada com a camisa do time. E, na teoria, você falou na filosofia, mas na teoria seria o caminho natural, né? Revelar jogadores da base, colocar no profissional, a gente vê isso muito na Europa. E aqui, realmente, eles aparecem muitas vezes quando o time já conseguiu o objetivo ali, vamos chamar a gurizada para os últimos jogos. Assim, ó, o Avaí está nesse meio termo. O Avaí hoje não é só crise, não. Existe uma filosofia muito grande lá, o trabalho do Diogo, do comandante Neto, se eu esqueci algum nome aqui, enfim, do próprio Flávio Roberto, né, que eles estão trabalhando muito. E o Avaí tem jogado muitos jogadores da base para o time principal. O presidente Batistotti falou uma vez aqui para mim o seguinte, olha, eu tenho mais 3 Luanzinho prontinho para entrar, ou seja, mais 3 bons jogadores que podem mostrar algum trabalho. O Figueirense, nos últimos anos, eu acho que até pela crise também, viu, Mancha, não deu muita chance, e o Figueirense já deu mais. Felipe Luiz, a gente aqui, o próprio André Santos, que está lá hoje, mas é preciso voltar, abrir os olhos para essa nova gurizada. Legal, vou fazer uma pergunta para você aí de casa, lembra do futebol de botão? É um esporte, uma brincadeira que relembra muito a nossa infância. Mas tem muita gente que leva a sério o futebol de mesa. Olhando assim, parece até brincadeira de criança. Mas basta abrir a câmera que o cenário é de quem leva a sério o esporte. Brainer, carioca e jogador do Flamengo, é um exemplo da brincadeira que virou títulos brasileiros. Já fui campeão em 2016, 2017. O estudante de Direito faz parte de um grupo de 112 jogadores profissionais que participaram do 11º Campeonato Brasileiro da modalidade em Florianópolis. A disputa que aconteceu na capital veio depois que o Avaí entrou na competição. O Avaí esse ano comprou a ideia de montar uma equipe de futebol de mesa e é o primeiro ano da nossa equipe. E no Campeonato de Clubes o Avaí já conseguiu ser vice-campeão brasileiro da Série Extra e hoje já está com 10 atletas participando dessa edição do individual e ao final do campeonato vamos sair já com 25 atletas. É um projeto que está crescendo muito aqui no futebol de mesa de Santa Catarina. No estado, hoje tem 9 equipes que estão filiadas à Confederação Brasileira. Porém, no campeonato desse ano, apenas 3 disputaram: Marcílio Dias, Continente e Avaí, que é exemplo do futebol de campo em 2018, também está na Série B da competição. O futebol de mesa sempre esteve entre as brincadeiras de criança, só que na década de 80 acabou ganhando status profissionais. A modalidade vem crescendo tanto no Brasil que a cada ano novos clubes se juntam e participam de um campeonato que acontece sempre em data única. É um esporte que foi muito forte na década de 80, né? E depois com o videogame, né? Com a tecnologia da década de 80 para cá, foi ficando assim esquecido, quer dizer, a gente vem resgatando esse esporte. O crescimento do esporte no país ainda caminha em passos curtos. Todos que participam das disputas nacionais têm outros empregos.
Porém, o que chama atenção e que atrai muita gente é o clima familiar que ele proporciona. É uma paixão muito familiar. Eu, por exemplo, vim com meu pai, estamos aqui jogando juntos. O jogo em competições nacionais tem o tempo de 14 minutos, divididos em 2 tempos de 7. Aqui no estado ainda é muito recente. Porém, a expectativa do Avaí, por exemplo, é que o time de futebol de mesa esse ano siga os passos do futebol de campo e que consiga voos maiores. Quem sabe o Futimesa ganha a Série B, o campo também ganha a Série B e ano que vem tá tudo comemorando a Série A. Que legal, essa competição aconteceu em Florianópolis, foi na última semana, reunindo clubes do Brasil inteiro, né? Muito legal, né, Fábio? Mais de 100 atletas. Eu estive lá na Mancha, eu estive lá também. Foi homenageado? Fui homenageado, mas tudo bem, vamos passar. Eu estive lá com a minha filha e olha, eu fiquei assim, de boca aberta com o que eu vi. A organização, mais de 100 atletas de todo o Brasil, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, jogos transmitidos, né, via rede social. Parabéns a galera do Avaí Futimesa, parabéns. Aí no final lá me deram uma medalha, recebi um joguinho de artesanato, né? O Sócrates e o Zico jogando botão. Porque só para esclarecer, resumir, esse contato do Avaí com o Futimesa foi feito aqui, né? A negociação foi aqui entre eu e o Mancha. Porque foi quando o presidente Batistotti esteve aqui e o Marcos, que é o nosso câmera, que estava trabalhando naquele dia. Que é jogador de futebol. Que é jogador de Futimesa. E aí no final deu tudo certo. Parabéns, gurizada. Organização impecável. Olha, informações que eu tenho que essa pessoa foi convidada para participar do Campeonato de Futebol de Mesa, mas por compromissos não pôde estar presente, foi Sérgio Badá, que é um fera no futebol de mesa. Vamos voltar para Chapecó, conversar um pouco com o Sérgio Badá, uma pergunta dupla para ele, né? Botar o Badá na tela. Se ele é fera no futebol de mesa, se jogou muito, e na matemática da Chape, falando de futebol de mesa e de Série A, na matemática da Chape, quantos pontos faltam para ela afastar de vez o Z4? Olha, Mancha, futebol de botão, sinceramente, nunca foi muito meu forte, viu? Aqui a gente jogava muito o que você chama de bolinha de gude, e nós aqui era bolita, né? Jogador de bolita quando era piá, quando era guri, quando era menino. E futebol de campo, no terreno, na terra, no barro. Era essas duas coisas aí que a gente fazia mais na infância. Futebol de botão, com tanta sinceridade, não foi muito nosso forte, mas sempre admirei, sempre gostei, sempre achei muito legal, muito bacana. Parabéns aí a todos os envolvidos. Essas atividades aí, elas precisam ser mantidas, né? Preservadas. O pessoal aí tá de parabéns. E parabéns ao Fábio pela bela homenagem que eu também acompanhei aí através das redes sociais, muito merecida, por sinal, naquele meio de campo que ele fez do pessoal com o Avaí, né? Tá de parabéns aí o menino Fábio Machado. Dito isso, a matemática, ela é cruel, a matemática, ela tira o sono, ela preocupa, porque quando tu começa a puxar a calculadora é porque a coisa não está indo bem, né? Não está funcionando como deveria. Então, a situação ela é crítica, Chapecoense, com 31 pontos. O número mágico sempre é o de 45. Ele já oscilou, já esteve até em 42, 43. Hoje estaria, assim, sem sustos, em 44 pontos. Mas o ideal seria alcançar os 45 pontos. Então, a Chapecoense necessitaria de, em 8 jogos, ganhar 4 e mais 2 empates, né? Vejam só, 6 partidas sem perder. Então, a gente olha para trás, vê que até agora, em 32 partidas, 31 partidas, a Chapecoense ganhou 7, né? Teria que em 8 ganhar 4. Então é assustadora a matemática, os cálculos. Mas eu tenho dito o seguinte, para a gente não se apavorar mais ainda, que a gente tem que pensar jogo a jogo, porque se está difícil para a Chapecoense, está difícil para os outros também. É só a gente ver a situação do Vitória, do próprio Vasco da Gama, do América Mineiro, está aí há 7 jogos sem ganhar, vem aí com o técnico Adilson Batista também meio que pressionado, muito embora lá no América é pressão interna, né? Não tem pressão externa. Claro que é um grande clube, que tem que ser respeitado, mas a gente sabe que a força maior lá em Belo Horizonte é Cruzeiro e Atlético Mineiro. O América sempre meio que corre por trás com muito sacrifício e se fala muito bem do clube, que é muito organizado e que, né, merece toda consideração e respeito. Mas, neste momento, a Chapecoense precisa fazer o dever de casa. A missão do time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira é vitória. E vou dizer para ti, tive um contato pessoal com o Claudinei Oliveira essa semana, esteve conosco lá na Rádio Chapecó, conversamos cerca de 1 hora. Ontem esteve ao vivo no Balanço Geral aqui da RIC TV Record, direto lá da Arena, muito solícito,
valorizando muito a oportunidade de trabalhar na Chapecoense. Afinal de contas, a temporada do Claudinei Oliveira não está sendo muito boa, a gente sabe disso, né? Não começou bem o ano no Avaí, embora ele defenda que o trabalho dele tenha sido bom. No Avaí, principalmente na Copa do Brasil, depois que ele veio a ser demitido, né? Mas ele defendeu aqui que o trabalho dele no Avaí foi bom, lá no Sport não fez tudo aquilo que queria, ele que pediu para sair, mas realmente não conseguiu fazer o Sport jogar, e no Paraná Clube é a mesma coisa. O Paraná Clube não tem quem dê jeito, né? E daí ele também pediu para sair lá do Paraná Clube para vir trabalhar na Chapecoense. E eu disse a ele, digo aqui, que esse fim de Campeonato Brasileiro pode ser extraordinário para o Claudinei Oliveira e para a Chapecoense. Porque o torcedor, parece que o Claudinei Oliveira, com as suas ações, com o seu jeito simples, valorizando a oportunidade de trabalhar no clube, acreditando na permanência, parece que ele começou a cair nas graças da torcida da Chapecoense. Tipo, se não conseguir a permanência na Série A, a torcida não vai culpar e não vai responsabilizar o Claudinei. A responsabilidade vai ser mais da diretoria pela montagem do elenco e pela dificuldade que a Chapecoense está tendo ao longo dos anos. Agora, se ele conseguir a proeza de manter a Chapecoense na Série A, vai se consagrar, vai terminar bem o ano para ele e melhor ainda para a Chapecoense. Então o negócio é pensar jogo a jogo. Tem esse jogo contra o América Mineiro. Ontem foi feito, inclusive, por iniciativa e algumas ações assim do Claudinei Oliveira, né, agradaram o torcedor, como, por exemplo, a reintegração do Wellington Paulista, uma novela que se criou, ficou 2 meses afastado, fazendo falta ao elenco pela carência de atacantes, até que o Claudinei Oliveira decidiu, não, temos que trazer o Wellington Paulista de volta. Foi reintegrado, treinou a semana inteira com a motivação de um menino. E depois, ontem, decidiu abrir o treino e convidar o torcedor para ir lá na Arena Condá para dar aquele último voto de confiança, né? Então ele está tentando fazer o possível. Vai escalar o time, um time mais solto, um time mais ofensivo, porque precisa ganhar o jogo. Então, o Claudinei Oliveira está fazendo a sua parte. Foi bem recebido por aquilo que a gente sabe pelos jogadores. Então, todo jogo é uma expectativa nova, renovada, de que, quem sabe, nesse momento de decisão, a Chapecoense vai se recuperar, vai buscar a reação e aí, quem sabe, a permanência na Série A. Mas não adianta pensar nos jogos finais, tem que pensar no jogo de hoje. A diretoria também fez uma excelente promoção, mulheres não vão pagar ingresso para entrar no jogo, em comemoração, em homenagem às mulheres, vivemos o mês do Outubro Rosa. Ingressos na geral por R$10, nas cadeiras descobertas a 20, cadeiras cobertas a 30. Então, tudo que era para ser feito, foi feito. Agora depende do time a partir das 7 horas, a hora que rolar a bola, tá tudo com os jogadores. Dependendo dele que nós estamos e esperamos que comece uma reação, aí ainda dá tempo, matematicamente ainda dá tempo, mas tudo passa pelo jogo de hoje. Vencendo, continua com chances, com possibilidade de permanecer. Agora, se empatar ou perder, daí eu acho que podemos abandonar, porque daí não tem mais jeito. Então, vamos esperar e torcer, porque é o que nos resta. Badá, fica por aí que a gente vai assistir uma matéria do Diego Antunes, olha só. Tem muito a ver com isso que você falou. Buscando o apoio da torcida, o último treino da Chapecoense, antes de encarar o América Mineiro, foi com portões abertos. Diego Antunes e Ezequiel Morçango acompanharam os trabalhos e a coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Vamos dar uma olhada. Se depender dessa torcida, todo o mau tempo e aquelas nuvens carregadas que pairavam sobre a Arena Condá fazem parte do passado. Ou simplesmente são prenúncio de chuva, até porque aquela cobrança que vinha sendo feita continuará. Mas agora, nesse momento, ela foi substituída pela motivação. Tudo para ajudar aqueles caras que estão treinando firmes e fortes antes de encarar mais um forte adversário aqui na casa do Verdão do Oeste. A cobrança vai ter, né? Eles não estão jogando bem, com certeza vai ter. Fomos lá no CT semana passada, cobramos, eles foram jogar fora, perderam lá contra o Cruzeiro, mas a nossa parte é apoiar, né? Não podemos cobrar enquanto eles estão em campo, né? Enquanto eles estão em campo, temos que apoiar o jogo inteiro, né? E agora vamos unir as 4 torcidas em prol da Chapecoense. Mesmo caindo ou não caindo, a gente não vai cair. A gente acredita na Chapecoense e a gente sabe, a cobrança sempre vai ter. A Chapecoense e a gente acredita. Mas também a gente vai criticar, entendeu? E vai cobrar. Senão... E outra coisa, continuar torcendo, né? Tem troca de mulher, mas não troca de time. Né? Beleza? E estamos aí para apoiar a Chapecoense com chuva ou faça sol. A torcida da Chapecoense é isso, a gente tem que incentivar, não diminuir o time, nós temos que erguer o time.
Acho que é o time lá em cima, não lá embaixo. Se nós vai ao time, o time vai para baixo. Se nós ajudar o time vai para cima. É isso que nós queremos. A ideia de abrir o treino para que a torcida pudesse assistir e incentivar o time foi da diretoria e do próprio Claudinei Oliveira. É que mesmo sem ser muito conhecido do torcedor, ele sabe que numa situação como a que a Chape se encontra, a força que o time tanto precisa pode vir da arquibancada. Mas eu venho aqui humildemente e falar para os torcedores da importância deles, não vou nem pedir o apoio, vou pedir para eles que venham, não pelo Claudinei, venham pela Chapecoense, não venham pelos jogadores, venham pela Chapecoense. Né? A gente sabe que todos juntos é difícil o Campeonato Brasileiro, né? A equipe está na zona de rebaixamento, faltando 8 jogos, tem a pressão que vocês citaram, e sem eles fica muito mais difícil. Com eles aqui ajudando, apoiando durante os 90, 95, 98 minutos que o jogo tenha, a chance de sucesso nossa é muito maior. Sobre o jogo em si, desde que chegou, o técnico testou 2 formações diferentes. E mesmo assim, ainda tem algumas dúvidas para o confronto diante do América, tanto na questão tática quanto na presença de jogadores, entre eles, Leandro Pereira. A gente tem uma dúvida ali, basicamente na extrema, se joga Bruno, se joga Osman, se a gente bota o Diego Torres, faz alguma coisa diferente ali em termos de posicionamento, né? Se a gente começa com o Ian, essa é uma posição só, né? O resto do time praticamente definido. E o Leandro Pereira, que a gente vai esperar a parte clínica dele, como é que ele vai suportar o treino hoje, que ele estava com um corte na cabeça, já vi ele no vestiário para estar à disposição para o treino. E a equipe não muda muito disso aí não tem muita surpresa. E como não poderia ser diferente, a reintegração de Wellington Paulista também foi destaque durante a coletiva. Claudinei fez questão de ressaltar toda a força que os demais jogadores fizeram para ter o atacante de volta ao elenco principal. Mais do que pra gente, ele devia um comprometimento com os companheiros dele que não desistiram dele, né? Eles pediram lá atrás, quando saiu, pediram a reintegração, depois pediram para o presidente, para o André, depois pediram para mim, quer dizer, em nenhum momento eles desistiram do André, do Wellington, perdão. Então o Wellington não pode ser um cara tão ruim para o grupo. Então acho que essa volta do Wellington trouxe alegria, ele já chegou lá, os caras já fizeram ele passar no corredor polonês, já brincaram com ele, já trouxe um astral diferenciado e tirou uma preocupação do grupo, né? Porque poderia ter será que é 100%, 70%, 80%? A gente não sabe, né? Ninguém é unanimidade. Mas assim, os caras estavam preocupados com ele. O cara tá trabalhando lá, pô, mas e o Wellington? Mas e o Wellington? Hoje não tem mais esse mais e o Wellington. O Wellington já está inserido no processo. Em parte do treinamento, Paulista atuou como goleiro e até fez algumas defesas. Para a torcida, ver o atacante trabalhando junto com o time é sinal de gol à vista. A única coisa que a Chapecoense está precisando é o matador. O Hélio Paulista está voltando e a Chape não vai cair. É gol do Hélio Paulista, hein? Pode crer! E assim foi o treino encharcado da Chapecoense antes da concentração, que deixou muita gente torcendo para que essas palmas a Claudinei Oliveira se repitam depois do jogo contra o América. Legal a matéria do Diego Antunes. Vamos voltar para Chapecó, ainda falando sobre a Chapecoense. Badá, choveu bastante e a Carolina Coraz tem uma pergunta para ti, Badá. Pode falar, Cacau. Badá, Wellington Paulista, a gente viu a torcida incentivando, o Claudinei Oliveira falou dele, falou do grupo, tá reintegrado, treinou junto, mas vai pro jogo? Olha, Carolina, Carol, querida, e vou dizer para ti, eu recebi algumas mensagens aí que a Chapecoense joga hoje, vai ganhar hoje. Alguns telespectadores estão dizendo assim, ó, reparem na roupa da Carolina, branca e verde. Pé quente. Chapecoense ganha hoje do América por conta desta homenagem aí da Carol, nossa Verdão do Oeste. Dito isso, eu acho que ele não começa o jogo. Aliás, o Leandro Pereira, que é o titular, ele andou se chocando com outro jogador num treino, levou 8 pontos na cabeça e era dúvida. Ontem ele treinou. Se ele não jogasse, o Wellington Paulista jogaria. Mas como o Leandro Pereira treinou ontem, a impressão que se tem é de que o Leandro Pereira começa o jogo, mas o Claudinei Oliveira vai fazer alterações no time, vai colocar um time mais solto. O provável time deve ser o Jandrei no gol, Eduardo na lateral direita, Douglas e Thierry na zaga, apesar de que eu acho que o Fabrício Bruno teria lugar nessa zaga, mas tudo bem, é a opção do treinador, e o Bruno Pacheco na lateral esquerda. O Amaral, o Barreto, aquele que era do Criciúma, virou titular, Canteiros e Dofo. Na frente, o Bruno Silva e o Leandro Pereira. Esse é o time da Chapecoense, 4-4-2, um 4-3-3, porque o Dofo também joga atacando mais aberto pelo lado esquerdo. Então, é um time mais leve, um time mais solto, porque precisa do resultado.
E a gente sabe que o Adilson Batista também tem o seu jeito, com cuidados defensivos de jogar, com linhas fortes, bem postadas, mas está 7 jogos sem saber o que é uma vitória. Então o negócio é partir para cima com responsabilidade, com cuidados, cada um fazendo a sua. E eu indaguei, questionei e até alertei o Claudinei Oliveira, quando ele esteve conversando com a gente, disse o seguinte, olha, você tem que se preocupar com a parte tática, com a parte técnica, com a parte física, com a parte individual, mas também com a parte psicológica, com a parte emocional. Dá uma cutucada nesses caras, para eles entrarem acordados em campo. Porque às vezes parece que o time da Chapecoense entra em campo sonolento, entra em campo disperso. Foram várias e várias vezes que a gente viu isso. Contra o Cruzeiro foi assim, contra o América Mineiro foi assim, segundo tempo lá contra o Ceará foi uma tragédia. Então, às vezes, parece que os caras puxam o freio de mão, inexplicavelmente. Então, o Claudinei Oliveira também teve que ter esse cuidado, e claro, ele falou que queria conversar em relação a isso com os jogadores. Então, nós estamos numa expectativa positiva. Tomara que isso se confirme a partir do momento que começar o jogo, que a Chapecoense ganhe esta partida, porque depois tem 2 partidas fora de casa dificílimas, contra o Bahia e contra o Santos. Então, mais do que nunca, aumenta a responsabilidade e a necessidade da Chapecoense fazer o dever de casa e conquistar uma vitória hoje diante do América. Esse foi Sérgio Badabadalotti, daqui a pouco ele volta para falar mais da Chapecoense, titular absoluto do Clube da Bola. Falar um pouquinho de basquete. Joinville Black Star e Independente São José decidem uma vaga no Final Four do Campeonato Catarinense de Basquete. Quem passar entra com tudo. No segundo jogo que rolou ontem, deu Joinville. Com um jogo bem mais sólido e um bom entrosamento dentro de quadro, Black Star, time de basquete de Joinville, venceu em casa ontem a segunda partida válida pelo estadual. A equipe, que havia perdido a primeira partida para o Independente de São José por 5 pontos de diferença, conseguiu encaixar bem o ritmo de jogo e venceu o duelo com o time da Grande Florianópolis, forçando assim a terceira partida, com bons arremessos de longa distância, as infiltrações e jogadas da equipe de Joinville. O placar ficou em 98-47. Os dois times entram em quadra novamente para decidir quem vai para a final hoje. A partida está marcada para acontecer às 4 da tarde na Associação Desportiva e Recreativa da Embraco. A entrada é gratuita. Então hoje mais um jogão, quem vencer consegue essa vaga aí para o Final Four do basquete catarinense, que é a reta final aí do basquete catarinense. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, dá só uma olhada, já que a gente entrou no assunto basquete, né? No show que o mascote do Atlanta Hawks na NBA, o Harry, deu. Olha só o show, aumenta o som. Pô, dança muito, pode deixar aqui em loop, dança muito o Harry, foi desafiado ali pelo colega do lado, deu show. E eu não tenho nada desse molejo aí, o Fábio tem um pouco mais, mas a Cacau vai treinar esse passo para a semana que vem, já que foi elogiada pelo Badá, pelo Verde e Branco, vai treinar esse passo, vai ter Harry e Cacau aqui nos estúdios do Clube da Bola semana que vem. Então com esse show do Harry, mascote do Atlanta Hawks, da NBA, do basquete norte-americano, a gente vai pro intervalo, deixa o Harry aí no intervalo aí, vamos lá! Tem um também legal que o cara sobe a bancada. O meu molejo. O cara sobe a bancada com o ursinho pra dar pra guria, a guria não quer. Ele sai, traz outro ursinho. Vai aumentando, né? Vai aumentando, daqui a pouco ele pega a guria no colo e sai com ela. Traz um gigante, né? O JP. Não tem mais intervalo, não tem mais. Coloca no... Isso, daí tu coloca no TP, a regressiva.
É isso, né? Tem 1,20. Tá. É muito bom aquele vídeo. E não fica legal pegar o Lagoa? Tu viste o jogo do Goiás ontem? Vi. Tu viste o mascote dele chamando dançando? Não vi. O papagaião, né? É o papagaio grandão, né? Tinha 2, cara. Tinha 2, eles estavam dançando. Ah, eles estavam 2 iguais, assim. Acho muito massa o mascote. Eu achava que devia ter aqui no campo do Havaí, no campo Figueirense. Mas no Havaí tem o leão. Não, mas fazer essas danças que eles fazem aí. Ah, pois é. O do leão cara, fica, às vezes, fazendo O do leão ainda umas faz, O do leão ainda faz. O do leão faz ainda. O do leão ainda foi citado numa súmula, né? Foi o primeiro mascote do Brasil a ser citado numa súmula. Foi expulso, acho, né? Ele usa capa, faz. O Havaí teve que pagar muito. Assim. Ele acha que ele entrou no campo, não sei o que ele fez aí. Mas o do Figueira é feio, né? Parece um sorvetão, assim, né? Uma pizza cone? Eles têm que resolver aquilo ali, cara. Porque assim, ó, ele parece uma pizza, parece uma caixa d'água, parece um parafuso, parece um... sorvetão? Muito bom, um sorvetão, é. Eu botava um brócolis, assim, ó. Parece uma caixa d'água. Vou ter um abraço aqui de Joinville, Joisele Silva. Vai ter tempo aí. Hoje sem o Juca. Marcelo mandou 2 comentários, mas o segundo comentário do Marcelo era 6 minutos. Ele fez um VT, tipo um VT comentário, assim. Ele ficou muito grande, cara. Ele fala muito. Pô, às vezes... A gente faz jogos aí da Série B, ele fala, fica falando, não para nunca. Voltamos com o último bloco do Clube da Bola. No intervalo, o Fábio treinou uns passos aqui do Harry, tentou imitar, não conseguiu, mas vamos fazer o seguinte. Emerson Luiz volta para falar agora do Metropolitano. O time acabou não correspondendo às expectativas do torcedor em Blumenau. É isso mesmo, Emerson, chega mais. Mancha, o Metrô foi sim a grande decepção dessa Copa Santa Catarina. O time venceu a segundona e se esperava pelo menos o mesmo rendimento, ou parecido com aquele desempenho que levantou a taça e fez o time blumenauense retornar à primeira divisão. Chegaram jogadores de empresários sem dinheiro, com parcerias, mas jovens que não deram, portanto, conta do recado. E o Marcelo Mabilha, que até então era uma unanimidade entre os diretores, queimou um pouco desse prestígio na última partida diante do Figueirense. O Metrô tomou um banho de bola da molecada que vai participar da Copa São Paulo. 3-0. E a crítica do departamento de futebol no trabalho do treinador é que ele precisava da vitória. Até então, o Metropolitano tinha chances, não dependia dele, mas tinha essa possibilidade de se classificar para as semifinais e ele começou uma partida com 3 volantes e fez modificações que não agradaram. Olha, a gente está dando oportunidade para vários atletas, né, para que a gente pudesse dar uma oportunidade para o Natan. A gente precisava de um sistema de cobertura um pouco mais próximo ali, já que ele ainda é um atleta frágil fisicamente. Na segunda-feira, só cumprindo tabela, o Metropolitano enfrenta o Joinville na Arena, na cidade de Joinville, e depois é repensar, mas pelo que a gente sentiu, muita coisa vai mudar. Valeu, Mancha, um abraço a você, um abraço a todos ligados do Clube da Bola. Um abração, Emerson, um bom final de semana. Fábio Machado tem uma pergunta para você. Além do Campeonato Catarinense principal, aqui a gente tem Segunda Divisão Catarinense, a Terceirona, a Copa Santa Catarina. A gente conversa com o pessoal na rua e muita gente, essa competição não valem para nada. Elas valem sim, né? Fazem parte do cronograma do futebol para se chegar, no caso, em Santa Catarina,
na primeira divisão do estadual. Não, todas elas valem. A primeira, segunda divisão são as divisões de acesso. Você não chega na primeira se não passar pela segunda, se não passar pela terceira. Então elas têm sim a sua importância. A Copa Santa Catarina, ela foi uma competição muito valorizada pela federação esse ano. E é preciso dar mão à palmatória. E parabéns para a federação. Como que valorizou a Copa Santa Catarina? Por exemplo, a vaga uma Copa do Brasil, aquele campeonato, não é que uma taça, né, que criaram no próximo ano, que vai entrar no calendário, que é o campeão estadual contra o campeão da Copa Santa Catarina, que vai ser no estádio Orlando Scarpelli. Ainda não foi definida a data, o Figueirense é o atual campeão. Então vai ser no estádio Orlando Scarpelli, vai ser um outro troféu. E vamos imaginar agora esse sub-20. Quem é que o Cleiton entrevistou? Fábio Matias. Figueirense optou por disputar a Copa Santa Catarina com o time sub-20. Desse time sub-20, vai tirar garotos para o time principal e já está preparando essa molecada para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rapidinho, na Europa é muito comum, né? A gente Sim. ouve, o jogador disputa a 6ª divisão do futebol alemão. Porque lá não existe campeonato regional, não existe campeonato estadual. Então são muitos times, você vai fracionando em divisões. O que seria legal no Brasil, mas aí nós teríamos que abrir mão de um campeonato que existe muita rivalidade, que é muito forte, que é o estadual. Vamos fazer o seguinte, vamos para as considerações finais, hora do abraço. A gente começa então com o nosso JP, coordenador do programa de hoje, lá em Chapecó. Pode ser, JP, conversar com o Badá, as considerações finais que vem lá do Oeste e, claro, a hora do abraço. Vamos lá, Mancha. Então, bem rapidinho, registrar a audiência aqui, agradecer a todos. Mandar um abraço para Gisele Silva, ela que é lá de Joinville, que ontem completou aniversário.